com muita alegria e satisfação que a gente recebe aqui a doutora Tatiana Cardinô, fisioterapeuta, com pós-graduação em acupuntura, representante do CREFITO 2, que é o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional na região, com expertise em saúde do trabalhador, com formação avançada em reparo tecidual, cicatrizes, fibroses, aderência, linfedema, e atualmente está representando aí a região do CREFITO 2, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado do Rio de Janeiro. Ela nos representa lá, a fisioterapeuta Tatiana, representante do CREFITO. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, muito prazer estar aqui. Esse convite para mim aquece meu coração e minha alma. Comecei bem essa segunda-feira. Que coisa boa, muito bom recebê-la. Também com a gente, e é assim uma sobrevivente da pólio, Idalina Araújo. Idalina, ela é presidente da Associação dos Deficientes de Cabo Frio, é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Cabo Frio, é membro do Comissão aí de Defesa dos Direitos da OAB, membro do Comitê Gestor do CAD-PCD, superintendente de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência de Cabo Frio. Idalina, meu amor, seja bem-vinda! Obrigada, bom dia. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Maravilhoso falar que eu sou sobrevivente da pólio. Foi uma pandemia que nós vivemos há muitos anos atrás e eu sobrevivi. Como vamos sobreviver também ao Covid. É isso que nós desejamos, né? Desejo muito. Idalina, você acabou, como sobrevivente, descobrindo que a sua missão era trabalhar para outras pessoas que também têm muitos problemas em relação à questão de deficiência, de acessibilidade e dos direitos dessas pessoas. Sim, a deficiência, ela por um período, ela me levou para outros lugares, né? A gente sai procurando o nosso lugar. Às vezes a gente passa pelo lugar da militância, né, pelo caminho da militância e a gente olha assim, esse não é o momento, isso lá na juventude. O tempo passou, os anos se passaram, os filhos se criaram e eu fiquei só em casa, olhando, passeando e vendo todas as dificuldades, não que elas não vivessem, não caminhassem comigo nesses anos todos, mas eu não posso deixar de falar, porque eu encontrei uma pessoa que me trouxe, me puxou o olhar de novo e de uma forma mais forte, que é Gregório de Negreiros. Ele é um PC severo, pinta com a cabeça, ele criou, né, um unicórnio, ele idealizou e as pessoas os ajudaram a idealizar. E eu estava num processo, eu gosto muito de falar, porque foi um processo muito importante para mim. Eu estava num processo muito depressivo, tinha acabado de perder uma avó, tinha perdido meu pai. E eu achava, né, nas minhas reflexões, eu achava que eu era um gato preso dentro de um saco, querendo sair e não conseguia. E aí eu conheci o Gregório e vi que eu estava aprendendo a minha vida dentro de um corpo. Porque a vida do Gregório, acaba sendo... Foi essa leitura que eu fiz nos nossos diálogos, apesar dele não falar. E a gente conversa muito. É uma pessoa fantástica. Então, ele me trouxe esse olhar, o olhar da importância, de voltar para o movimento e de fazer exatamente aquilo que ele não poderia fazer. E como Gregório, temos vários Gregórios que não conhecem, uns porque não conhecem, não têm a condição de conhecer os seus direitos, outros por situações muito adversas que a gente nem, às vezes até desconhece, mesmo no nosso município tão pequeno, que você se depara com cada situação. Então, pelos Gregórios, pela Idalina, pelas Idalinas, nós estamos aqui, pelos Henris, pelos Pietros, que nós estamos na luta. É isso. E aí você descobre o seu papel nesse universo todo, né? Aí a gente se descobre nesse universo. E aí você se pergunta se você pode. Uma vez eu falei para Raquel, superintendente de políticas públicas para pessoa com deficiência. Eu não sou, eu estou.
o que eu sou mulher, sou pessoa com deficiência, com muito, muito, muito orgulho. E mãe, que também com muito orgulho. Eu falo que existiu várias, por esses anos todos, nós passamos por várias nomenclaturas. Pessoas especiais, portador de necessidades especiais, portador de deficiência. Bom, eu não porto nada. Se eu portasse, eu deixava minha deficiência em casa, ao subir a escada, eu subia sem ela. Eu deixava minhas muletas, meu aparelho, minha cadeira em casa e ficava bem. Então, eu sou pessoa com deficiência. Sim, fale para a pessoa. Ela é uma pessoa com deficiência, porque antes de qualquer coisa, inclusive da deficiência, ela é uma pessoa que tem sentimento, que tem vontades, que tem desejos, que tem sonhos, que tem anseios de crescer, de estudar, de trabalhar, de ser e de encontrar seu lugar. Que maravilha, que lição de vida pra gente. Raquel Simas, retornando ao nosso programa, assistente social, ela que tem 2 meninos e a Idalina já até comentou aqui, né, que é o Pietro e Henri, fundadora e presidente da Associação Mães Coragem e Amigos dos Autistas de Cabo Frio, que vem realizando um trabalho em conjunto aí das famílias desde 2014. Hoje está conselheira municipal da Onda Neurodiversa pelos Direitos dos Autistas do Brasil, a antiga Reunida. Que bom estarmos juntas aqui, reunidas mais uma vez. Olá, bom dia, Ivan, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez e com essas 2 queridas, né? A Idalina já é uma amiga de algum tempo e a Tati, que agora é mais uma paixão pra gente, né? Mais uma querida também que vem para somar. E o objetivo é esse, né? A gente está aqui para que a gente possa estar somando e trazendo cada dia mais qualidade de vida, né, para as pessoas com deficiência e, nesse caso, hoje falando do autismo, né, que sou suspeita por conta da minha vivência particular, mas, como a Idalina falou, é um prazer a gente poder saber que antes da deficiência existe uma pessoa, né? Então, como nós somos apaixonados por pessoas, por isso que nós lutamos todos os dias, né? Somos seres humanos, pensamos em desistir muitas vezes, né? Às vezes a gente acha que a corda vai arrebentar, mas a gente sempre usa uma frase que eu costumo sempre falar ela no final das nossas falas, né? Sempre que a gente está tendo a oportunidade de conversar um pouquinho, que é a nossa frase principal, né? Que a nossa coragem seja maior que o nosso medo, nossa força tão grande quanto a nossa fé. Então eu queria antes, em vez de terminar, iniciar, né, a minha fala com essa frase, porque o que realmente hoje nos dá a condição de permanecer diante de tantas adversidades é realmente a fé, né, a coragem, o amor que a gente tem, não só pelo nome em si da causa que a gente luta, né, mas por amor às pessoas, né, por acreditar no ser humano, né. Repete a frase. Que a nossa coragem seja maior que o nosso medo e a nossa força tão grande quanto a nossa fé. Porque fraquejar, a gente vai fraquejar, né? Mas a nossa fé estando lá em cima, a gente acreditando que existe algo maior, a gente consegue ter forças, né? Coragem para a gente poder ir adiante e é por isso que a gente está aqui. Raquel já veio aqui, já contou um pouco da sua história, da sua trajetória. A Raquel também se viu diante de uma situação e tinha que escolher o que eu faço agora, né? E quando você menos percebe, está aí com um grupo tão incrível que é Mães Coragem. Porque foi diante de todo o seu medo também, né? De toda a sua inquietude e do que eu faço, das incertezas, é que surge essa força toda que te motivou a ser a criadora desse grupo, dessa associação. E você descobriu também que esse é o seu lugar, né? Na sociedade. Exatamente. Essa é a sua missão. Como eu falei, assim, Ivan, tudo na nossa vida, né? No nosso dia a dia, quando a gente começa a encontrar muitos entraves, muitas dificuldades, a gente fala, eu não vou dar conta. Eu vou parar por aqui, isso não é o meu lugar. E eu, enquanto papel de mãe, né? Porque, como a Idalina falou, antes da deficiência tem uma pessoa. Então, antes de eu ser mãe de uma pessoa com autismo, né?
Eu sou uma pessoa, então a gente às vezes se coloca naquela condição assim, poxa vida, eu tenho os meus, né? Eles estão aqui, eles, né, têm a coberta, eles têm o leitinho, né? Eles têm a casinha, tá tudo protegido, tudo, então tá bom, né? Mas quando a gente olha ao nosso redor e a gente vê que o medo que a gente tem de tantas coisas, das adversidades, das dificuldades, vai muito além da minha casinha, vai muito além da minha coberta, do meu leitinho quentinho para os meus filhos, a gente começa a descobrir uma nova Raquel, né? Uma nova Idalina, uma nova Tati, uma nova Iva, porque a gente começa a enxergar além do nosso mundinho, né? Então, assim, hoje E dentro desse mundinho já foram muitos os desafios que a gente enfrentou para conseguir enxergar esse mundo que está aí, no entorno onde a gente faz parte disso tudo. Sim. E aí, quantos desafios a Idalina teve que enfrentar no seu dia a dia, dentro do seu mundo, para conseguir enxergar depois o outro mundo que ela poderia ser, o que é hoje, né? E para você também não foi diferente, né? Porque ser mãe é o sonho de muitas mulheres, da maioria das mulheres, e aí de repente você é mãe e descobre que tem mais algo para lidar, que você não estava preparada para isso. Foi o desafio. Como provavelmente os desafios que a doutora Tatiana também enfrentou, né? E o interessante na fala da Raquel é que os desafios nesse mundo, um dos maiores desafios que nós encontramos quando abraçamos uma causa é a falta do conhecimento, das pessoas entenderem qual é a real necessidade daquela pessoa com aquela deficiência. É por isso que o compromisso, né, nosso como profissional da área é levar não só para a família que nos adota como terapeuta, mas também para a sociedade comum, para a sociedade que precisa entender qual é o papel de cada um nele. Então, antes de ser a Tatiane fisioterapeuta, eu sou uma cidadã que tem a responsabilidade de levar conhecimento a todas as pessoas que me cercam sobre a necessidade de uma atuação e de uma abordagem diferenciada para cada síndrome. Quando a gente engloba um paciente, esse paciente é assim, ele tem esses sinais e sintomas. Quando a gente engloba esse paciente dentro desse universo, é interessante porque a gente precisa fechar determinados diagnósticos. Só que a gente não pode, em momento algum, fazer com que ele seja estatística. Cada pessoa é uma. Total. E dentro do autismo, nós temos que ter essa compreensão. Porque o espectro do autismo, ele circula desde o grave ao médio e ao leve, né? O moderado e o leve. O nome já diz, né? Um espectro. Isso, o nome já está ali para dizer. Então, a abordagem que nós temos que ter... Então, a gente não pode datar, a gente não pode definir o autismo, ele é assim, ele é assado. Não, ele tem essas variantes. E o nosso trabalho como profissional de saúde, inclusive, é mudar esse espectro. É sair de um grave e levar para o moderado, de um moderado para um leve. Entende? E é isso que a sociedade precisa entender, já puxando um pouquinho para o meu lado de atuação. Tatiana ou Tatiane? É Tatiani. Tatiani. Isso. O que a sociedade... Em que momento você começa a despertar esse olhar para essas pessoas que têm deficiências? É meu amor pela fisioterapia. Eu sou uma fisioterapeuta doente, louca pela a minha área de atuação. Então, a minha responsabilidade como fisioterapeuta, por mais que não esteja essa parte, né, não venha estar dentro da minha grade curricular, mas eu me deparo, já me deparei com pacientes assim,
e que eu abraço de uma forma sendo único. Então, o meu amor pela fisioterapia não me faz abandonar nenhuma área de atuação. E como representante do CREFITO na nossa região, levar conhecimento tanto para os novos profissionais que estão aí ingressando no mercado de trabalho, quanto os que já estão na área, de abraçar as causas, entender qual é o papel nosso do CREFITO mediante oportunidades de atuação. É isso que faz com que eu abrace não só essa causa, sabe, do autismo, da clínica escola, da Mãe Coragem, mas vários outros segmentos de atuação. Eu acho que hoje... quando a gente entende que somos todos um, né? Somos tem como todos ser diferente. Uma grande família e não adianta eu estar bem se o outro não está bem. Então, precisamos todos ver que podemos fazer a diferença. E esse amor o tempo todo. Desculpa. E esse amor nasce a partir de uma atitude única. É o olhar e ouvir. Porque se ela não ouvisse a resposta ou não olhasse para a resposta, no caso do autista, dependendo da sua situação, ela não iria entender. Se ela não ouvisse a outra pessoa com deficiência, ela também não iria entender. E talvez ela nem se apaixonasse, porque ela ouvindo, ela está escutando o que eu preciso, o que eu sinto. Eu tenho sido procurada por uma profissional, uma professora em especial da Veiga, que eu fui procurada, né? Ela me pediu para fazer um vídeo porque eles iam fazer uma dinâmica com os alunos da enfermagem e que ela queria humanizar, né, o atendimento. Então é isso. Esse olhar a doutora Tatiana teve e tem. Por isso ela consegue ter essa é a minha leitura. Por isso que ela consegue ter essa empatia. Porque quando você não quer olhar, para que você vai olhar o que vai te dar trabalho? O que em alguns momentos vai te machucar. Porque olhar o outro, principalmente a deficiência do outro, te incomoda. Te tira da zona de conforto de olhar para o outro, que está tudo certo, está tudo bem. Então, esse olhar do profissional, que é o que faz a excelência no profissional e a excelência do tratamento. É ouvir, que aí vem a nossa frase, né? A frase do movimento, que é o nada sobre nós sem nós. É o falar da pessoa com deficiência sem ouvir a pessoa com deficiência, porque cada um é único. Eu digo isso com todas as letras, porque sempre reforço aqui no programa, além de comunicadora, como naturopata, trabalhando com práticas integrativas em saúde. Esse é meu olhar, né? E, nossa, se a gente não consegue perceber, você não vai saber. Você tem que perceber primeiro. Por isso, a importância de levar o conhecimento, porque nós somos reféns de uma sociedade que dita determinadas leis, dita determinadas padrões, regras. Uhum. E se essa pessoa não entender qual é a real necessidade, essa lei vai por água abaixo. E também dita quem é bonito, quem é feio. Isso, então... Quem é aceito, quem não é aceito. E assim, essa coisa de acessibilidade, de inclusão, são palavras lindas. Assim, os discursos são maravilhosos. Mas como que você vai fazer, um exemplo, um espaço para um autista aonde tem janelas de vidro? Você de verdade não conhece o autismo. Como que você vai fazer uma escola para deficientes físicos que não tem um banheiro adaptado, que não tem rampas de acesso? É isso. Então, eu acho que o nosso trabalho principal, principal não, que é tanta coisa tanta principal. Coisa, né? É um aprendizado constante aqui. Que a gente vai falando, poderíamos ficar aqui o mês inteiro falando, né? Todo mundo poderia se perceber um pouco mais e se permitir olhar, né? Porque você tem que querer, tudo começa pelo querer. Experimenta fechar os olhos e sair por aí, tateando onde estão as suas coisas. Experimenta sentar em uma cadeira e andar sem você ter mais ali
o tato das suas pernas para te conduzir a algum lugar. Experimenta olhar para um lugar onde você costuma entrar e pensar se você estivesse hoje de muleta, conseguiria passar naquele lugar. Né? É se perceber. Nós fizemos uma dinâmica de vivência que teve pessoas que não quiseram sentar na cadeira. Eles não deram conta nem de sentar na cadeira. Eles não conseguiram dar conta de sentar na cadeira. Porque isso dói, né? É difícil. Dói. É muito difícil. Bom, eu vou fazer uma pequena pausa, eu vou pro intervalo comercial e volto já já aqui na estação com um tema que promete, né? Você pode participar com a gente, 26451949. Agora 10:08 na estação. Tá na hora de deixar aqui o nosso recadinho. Afinal, você está em casa pensando nos materiais que tem que comprar para sua obra, mas não pode ou não quer sair? O que fazer nesse caso? A Vilarejo tem a solução. É só ligar 0800 878 9321 e você recebe aí, onde você estiver, um caminhão showroom completo com pisos, revestimentos, louças e metais para planejar a sua obra. E você ainda pode escolher o vendedor ou o arquiteto de sua preferência para acompanhar. O serviço é sem custo e atende as cidades com lojas Vilarejo e também as cidades vizinhas. É para garantir facilidade e agilidade para você, que vai poupar tempo para curtir ainda mais a família. Ligou, chegou. 0800 878 9321. Tem um caminhão de soluções a caminho para você. Liga para Vilarejo, 0800 878 9321. No Estação Notícias, frente a frente. Estou recebendo aqui no nosso Frente a Frente a Idalina, ela que tem aí uma história de vida que a gente conhece um pouco do trabalho que ela realiza. Está presidente da Associação de Deficientes de Cabo Frio, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Cabo Frio, membro da Comissão de Defesa dos Direitos da OAB, membro do Comitê Gestor do CAD-PCD, superintendente de Políticas Públicas para Pessoas com Deficiência de Cabo Frio. Raquel Simas, assistente social, ela que é a fundadora e presidente da Associação Mães Coragem, Pais e Amigos de Autistas de Cabo Frio, que vem realizando o trabalho aí desde 2014 junto a essas famílias, e a conselheira municipal da Onda Neurodiversa pelos Direitos dos Autistas do Brasil, a antiga Reunida. E também a doutora Tatiane Cardinot, que é fisioterapeuta com pós-graduação em acupuntura, é representante do CREFITO 2, o Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional na região, tem expertise em saúde do trabalhador, formação avançada em reparo tecidual, cicatrizes, fibroses, aderência, linfedema, né? E atualmente está exercendo a representação na região do CREFITO 2, Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado do Rio. Falando, doutora Tatiane, sobre CREFITO, como é que você se descobre aí também uma militante, né? Porque você está dentro de uma instituição representando os demais profissionais. Tem uma causa aí. A causa, posso dizer que ela é nobre e justa, porque eu não consigo separar a Tatiane pessoa da Tatiane profissional. E essa gestão do CREFITO 2, ela veio com um grupo de verdade apaixonado pela profissão. E um dos nossos lemas é mudar para valorizar, e ninguém solta a mão de ninguém e juntos somos mais fortes. O CREFITO, ele é a nossa casa, né? Então, quando a gente tem alguém na nossa casa que passa por um determinado problema, esse elo enfraquece. Mas se você tem uma união de pensamentos, um desejo de fazer diferente, esse problema ele fica muito pequeno. Então, essa é o que o CREFITO vem trazer para os profissionais do nosso estado do Rio de Janeiro, porque o CREFITO 2 representa o estado do Rio de Janeiro. E aqui no nosso município, em Cabo Frio, eu represento o CREFITO e também em alguns outros, em um polo, que são 9 municípios.
onde a gente leva a capacitação dos nossos profissionais de forma gratuita, através de uma câmara técnica. Nós levamos, inclusive, a partir dessa câmara técnica, projetos de leis que estão sendo aprovados por todo o estado do Rio de Janeiro. Tivemos leis importantíssimas sendo aprovadas. Tudo a partir de câmaras técnicas. Temos uma equipe de profissionais que dá assistência, inclusive jurídica, né? Porque a gente trabalha juntamente com o nosso sindicato, Sinfito RJ. Então, assim, onde que a gente atua, a forma que a gente trabalha é num todo, sabe? A Raquel falou assim, a Tatiane não tem tempo e inventa mais história. Mas é por isso, porque... Sei o que é isso. Porque não é inventar a história. Peraí que vamos ver o caminho. Por mais que eu não domine, por mais que eu não conheça, direcionar o profissional para aquele primeiro acolhimento. Porque essa também é a função do CREFITO. Peraí, o que está faltando? E uma das coisas muito interessantes que o CREFITO 2 vem fazendo é a capacitação dos profissionais de forma gratuita, em diversas áreas. Então, a cada mês, a cada semestre, são lançados diversos webinários, diversos cursos. E o profissional, ele simplesmente só precisa ir lá, preencher uma ficha e participar. Porque, principalmente a gente que é do interior, vou usar Cabo Frio como interior, a gente tem dificuldade de ir para o Rio, para São Paulo, para Belo Horizonte, aonde esses grandes cursos estão. Uhum. Então, o CREFITO faz isso, ele traz para quem quiser participar. E também uma coisa que é fantástica, que eu estou amando fazer, que é o primeiro contato com bacharel de fisioterapia e terapia ocupacional, que está saindo para o mercado de trabalho. Então, essa orientação, compreender o que é possível, o que não é possível, a forma correta de agir, trabalhar com ética. Eu sou uma profissional que gosto muito de enfatizar essa questão de ética, porque eu acredito que a ética está ligada às virtudes, né? Então, às vezes, você vê maus profissionais porque ele, de verdade, fica faltando um pouco da virtude de olhar o outro, de olhar nos olhos, como a Idalina falou, sabe, dessa compaixão. Então, a família CREFITO 2, ela é valorizar, né, o profissional. Mas o valorizar o profissional está muito além só da questão financeira. É valorizar o ser humano, é trazer esse amor à profissão de verdade. Então, eu vou ficar aqui, ó. Em relação ao autismo, onde é que vocês podem atuar? O fisioterapeuta, ele tem áreas de atuação, né? Uhum. E dentro do autismo, de 3 autistas, 1 apresenta problemas motores. E esses problemas motores dificultam a sua vida social como um todo, né? E o fisioterapeuta, ele vai dar essa condição motora, neurológica, né? E também ajudando na plasticidade desse neurônio e dessa condução da pessoa com autista, né? Essa forma de atuação. E é interessante que o olhar do fisioterapeuta, porque precisa ser um fisioterapeuta com formação em autismo, tá? Com essa visão, com essa busca para compreender o autismo. Porque, como eu falei, cada paciente é um. Sim. Né? Então, se eu tenho um paciente com diagnóstico de autismo e ele tem dificuldade com sons, a minha abordagem é completamente diferente. Eu preciso entender até que ponto eu posso levar aquele som para trabalhar com ele, com uma coisa que a gente fala que é de repetição. A pessoa autista, uma das formas de conduzir o tratamento dela é pela repetição. Então, já vai uma dica, né? Assim, até para os familiares, trazer o dedo no nariz, ficar brincando com ele com o dedo no nariz,
palma, 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 pé, 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 coisas que você pode, no seu dia a dia, estimular, porque o autista, ele tem essa questão de repetição. Então, é um trabalho totalmente diferenciado. Inclusive, tem uma rotina, né? Que não, isso interfere dessa profundamente. rotina. Se fugir a rotina, interfere profundamente. Isso. Então, tudo precisa ter um cuidado. Alguns com sensibilidade à luz, outros com sensibilidade, como você disse, ao som, outros ao ambiente apertado. E vai, por aí afora, você tem inúmeras... Verdade. Isso na situações e fisioterapia, né? circunstâncias. Isso na fisioterapia. Mas o conselho também representa a terapia ocupacional. E na terapia ocupacional, o trabalho é dentro das coisas diárias do paciente. Ele vai ensinar desde escovar os dentes, sabe? Desde tomar banho, sabe? Desde coisas que você, pra gente como que a gente aprende isso? Não, o terapeuta ocupacional, ele vai ter esse olhar e essa condução de forma capacitada. E o CREFITO, né, com essas capacitações técnicas, aborda essas atuações, capacitando e levando informação para os fisioterapeutas que já atuam e que gostariam de atuar nessa área. Toda mãe quer que o filho se torne um autônomo, né? Fala isso agora. Raquel. Tem muitas pessoas que entendem a fisioterapia no autismo. Não estou falando isso só porque a Tati está aqui, né? É um assunto que a gente já vem falando há muito tempo. Ela não está nos ouvindo agora, porque ela está muito longe, está trabalhando, que foi uma fisioterapeuta que se apaixonou, né, pelos autistas que pôde conviver na nossa associação e também outros que ela teve oportunidade fora, que trouxe para nós esse entendimento que a fisioterapia ela é muito além dessa questão motora, né? Por quê? O autista, ele tem a questão sensorial, a questão social, a questão verbal, né? Que são os comprometimentos, né? Os maiores comprometimentos. Uma pessoa que tem autismo, ela não fala? Não, ela pode falar, mas ela vai ter alguns comprometimentos. Ela não pode ouvir um som? Não, ela pode ouvir um som, mas vão ter sons que vão incomodá-la. Enfim, então, a fisioterapia, ela trabalha, né? Tanto a fisioterapia quanto a terapia ocupacional, ela trabalha todos esses sentidos, né? Todas essas questões. E o que eu acho interessante com relação a práticas, né, de vida diária que todos nós temos naturalmente é que o autista ele tem que ser conduzido para que ele possa conseguir alcançar o escovar o dente, o tomar o banho sozinho, né? E até uma coisa absurda para muitos, atravessar uma rua, né? Então, assim, eu acho muito interessante porque a psicopedagogia, ela pode fazer isso, a psicologia, ela pode fazer isso, mas é um movimento do corpo, é olhar para um lado, é olhar para o outro, é saber os sentidos, saber o que é direita, o que é esquerda. Mas isso não é educação física? Então, assim, eu entendo isso hoje, né, enquanto mãe, e por acompanhar as famílias, e muitas vezes na anamnese a gente conversa, e às vezes fala assim, mas a fisioterapia, terapia ocupacional, psicomotricidade, é brincar de encaixar, é de enfileirar, é de pular, né? E sim, é um brincar, né? Porque eles são crianças, precisa né? brincar. Alguns já são adultos, adolescentes, mas a gente falando da primeira infância, esse primeiro momento é importante. E eles têm a necessidade de serem conduzidos. Então, eu acho, assim, o papel da fisioterapia, da terapia ocupacional, super importante, principalmente nessa primeira infância, nesse primeiro momento de diagnóstico, né? Que muitas vezes a criança tem determinadas dificuldades nos seus sentidos, né? E que outras atividades terapêuticas podem trabalhar, mas a fisioterapia, ela tem um trabalho direcionado para a questão do corpo, né? Então, acabou que eu não falei o nome dela, Monique Belar, que foi a nossa fisioterapeuta querida, que fez um trabalho muito bacana com a gente lá no centro de reabilitação, quando a gente estava lá com a sala cedida. E ela me ensinou isso, né? Enquanto profissional, ela me ensinou isso, e eu acho isso fantástico dentro da fisioterapia. E quando você tem um filho, né? Como a Iva me perguntou, que você pensa assim, poxa, será que eu vou ter que dar banho nele até uns 15, 18, né? Já, aquele rapazote, você imagina, né? Pietro,
um rapazote, vai fazer 12 anos, gigantesco. Eu preciso sinalizar para ele, né, como você falou, né, essa coisa da repetição. E realmente faz parte, né, desse papel importante desse trabalho da fisioterapia. Agora eu queria só fazer uma observação com relação à Tati, que eu acho que ela reforçar para ela dessa paixão, é que ela teve a oportunidade de conhecer um lugar muito especial que trata realmente desse trabalho dos autistas. Ela né? teve lá na escola do autismo? E é aí que a paixão dela... A gente vai falar da escola agora na volta dos comerciais, mas aí eu quero também perguntar para a Idalina como é que... como está trabalhando o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Cabo Frio e a Superintendência em relação à causa do autismo? Bom, nós vamos falar, inclusive, no próximo bloco, dentro do assunto do autismo. Porque nós tivemos uma reunião... Da escola, nós tivemos uma reunião, foi início de maio, não foi, Tatiane? Você lembra tanto? Dia 25 de maio. No dia 25 de maio, nós já havíamos conversado, começando essa movimentação. Nós tínhamos conhecimento de algumas leis tramitando na Câmara, e aí logo após veio a assinatura do prefeito validando a lei. Então, a partir daí, é um novo processo. Agora que nós estamos tomando conhecimento de fato, estamos estudando, para depois a gente pensar, para poder estruturar e ver qual caminho nós vamos dar. Então, hoje a Superintendência e o Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência têm um olhar para a causa autista. Todo olhar para a causa porque autista. Vocês têm, dentro dessa demanda aí de pessoas com deficiência, uma série de situações bem diferenciadas, né? Então, e entender de cada uma dessas deficiências e como lidar com elas e o que fazer em termos de políticas é um desafio. É desafio a todo instante, porque eu ouvi certa vez que eu não falo com você, não conversei com você, por exemplo, do autista, porque você não é autista. E aí eu voltei à pergunta. Nós vamos criar uma superintendência para o autista, para o surdo, para o cego, para o DAO. Então, nós precisamos ter uma referência que é a superintendência. Sim. Ponto. Todos conhecem tudo ao mesmo tempo? Ou todos detêm todo o conhecimento de todas as deficiências, de todas as causas? Não. Então, a superintendência, ela também tem as suas limitações em alguns aspectos de conhecimento. Sim. Mas se eu não conheço, se eu não sei quem eu chamo ao meu lado, um técnico. Para que se caminhe junto. Mas existe necessidade, sim, de se ter uma superintendência e se ter um técnico para se caminhar junto. Aqui nós estamos. Parte de um grupo, porque eu fui convidada pela Raquel para estar aqui hoje, pela Raquel e pela doutora Tatiane, para estar com vocês hoje. Faz parte. A sociedade civil chamou a superintendência. Hoje, a sociedade civil pode deter maior conhecimento do que a própria superintendência, mas ela convidou a superintendência para estar junto, para caminhar junto. Porque alguns aspectos a superintendência vai poder ajudar, seja jurídico, seja governamental, seja em alguma coisa se ajuda sim. E nada se faz sozinho. Nem o técnico detém todo o conhecimento sozinho, sim, nem a superintendência, nem outros grupos. Até porque a evolução de cada tema desse, sim, né? Sim. A ciência vai cada vez mais se evoluindo no sentido de conhecer melhor como fazer cada coisa, de que coisa, e mais sobre as deficiências em si. O próprio autismo é um estudo extremamente recente, considerando tantos outros, né? E vários estudos vão mostrando novas vertentes, novas possibilidades. Então, é um estudo constante. No início da caminhada da Idalina, enquanto militante da pessoa com deficiência, eu falava sempre, nós, pessoas com deficiência, sabemos o que queremos. Algumas vezes não sabemos como fazer, mas sabemos o que queremos. Uhum. Então, esse é o caminho. Nós sabemos o que queremos. Se a gente tem alguma dificuldade no que fazer, nós vamos procurar a forma. O que não se pode é dizer assim, existe uma superintendência, é só.
ponto. Ela precisa estar integrada, ela é obrigada a estar integrada em todas as deficiências, até para que ela seja realmente, de fato, representante da pessoa com deficiência. E a pessoa com deficiência, ela é muito ampla, ela é muito grande. E o que mais nós temos é quem queira participar junto, caminhar. O que não se pode é virar as costas nunca e não se enfrentar os desafios de frente. Peraí, voltamos já. Peraí, só um instantinho, 10h27. Estamos de volta aqui na estação, agora 10h29. No Estação Notícias. Frente a frente. Frente a frente com elas, as superpoderosas. Eu sou a docinho. E Dalina Araújo, sobrevivente da polio, presidente da ADECAF, presidente do Comude, membro da Comissão de Defesa dos Direitos da OAB, do Comitê Gestor do CAD-PCD, superintendente de políticas públicas para pessoas com deficiências de Cabo Frio, Raquel Simas, que é assistente social, mãe de 2 meninos autistas, fundadora e presidente da Associação Mães Coragem, Pais e Amigos dos Autistas de Cabo Frio, e hoje é também conselheira municipal da Onda Neurodiversa pelos Direitos dos Autistas do Brasil, antiga reunida. E doutora Tatiane, Tatiane Cardinô, fisioterapeuta, que é representante do CREFITO 2, Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional na região, e exerce atualmente a representação da região do CREFITO no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional do Estado. Bom, vamos começar falando da Clínica do Autismo. E Raquel, primeiro, como você tomou conhecimento do projeto e como se engajou também na causa. Então, Iva, a história é um pouco longa, mas eu vou tentar resumir. Em 2014, né, a Clínica Escola foi inaugurada, a primeira Clínica Escola, né, no nosso município, no nosso estado, que foi lá em Itaboraí, né, onde a nossa querida Berenice Piana reside. E aí, em 2014, quando a gente começou o movimento, que nós tivemos a oportunidade de ir no primeiro programa de rádio, que foi da Iva Maria em Búzios. E lá nós, enquanto movimento, né, nós não éramos uma associação ainda. Éramos um movimento de mães, a sociedade civil, organizada enquanto famílias, né? E aí a gente começou a pensar na possibilidade dessa clínica escola, mas nos sentíamos muito pequenininhos ainda para que isso acontecesse, né? E ali nós começamos a subir os degraus, né? E fomos subindo cada degrau no seu tempo, inicialmente pensando nessa ideia de conscientizar a nossa cidade enquanto a questão do autismo, porque a lei era muito nova, 2012, né? A Lei Berenice Piana, que garantia que o autista tivesse os seus direitos assegurados, assim como uma pessoa com deficiência. Então, a partir daí, 2012, 2014, tudo muito recente, né? Então, a gente começou a galgar e tivemos a oportunidade de realizar alguns movimentos, nos fazer ser conhecidos, né, pela sociedade. E fomos convidados em 2017 a estarmos indo até a Câmara Municipal, usar a tribuna para falar sobre autismo. E tivemos a oportunidade, né, de, juntamente com o Legislativo, levar as necessidades, como a Dalina falou, né, sermos ouvidos nas nossas necessidades e nessas necessidades serem feitos projetos voltados para a pessoa com autismo. E aí foi criado um projeto de lei baseado na Clínica Escola, e esse projeto infelizmente foi vetado na época pelo prefeito que era o prefeito da época. E ali naquele momento nos deu um balde de água fria, né? Porque 2017, 2018, o projeto foi vetado no finalzinho de 2017 para 2018. Em 2018 nós fizemos uma nova ação, voltamos novamente, pedimos que isso pudesse ser revisto
E aí veio 2019, pandemia 2020, e aí nós pensamos, e agora o que vamos fazer? Vamos continuar ainda lutando ou vamos deixar até a pandemia acabar? E aí, não para nossa surpresa, mas para nossa alegria, um vereador eleito agora conheceu a família de uma pessoa com autismo da nossa associação e teve a oportunidade, né, de sonhar, né, com essa família e pensar na possibilidade de trazer essa ideia novamente da clínica escola. E foi o que aconteceu, né? Esse projeto voltou a tramitar na Câmara, né, já com a autoria de um outro vereador. E aí, para nossa grande alegria, foi aprovado pelo prefeito. Nós sabemos que muitos projetos, assim como muitas leis que são aprovadas, precisam realmente de um tempo adequado para que se normatize, para que se crie uma estrutura. E é o que nós desejamos, que seja feito de forma correta, no tempo certo, né, da forma que realmente tem que ser. Não simplesmente porque foi aprovado, vamos fazer, como diz o ditado popular, moda Bangu, e depois a gente vê o que dá. Não, então, existe um tempo adequado diante da lei, que são 120 dias, mas nós sabemos que existem tantas situações para que isso aconteça. E o nosso papel hoje, enquanto sociedade civil, né, organizada hoje, que nós somos uma associação de pais de autistas, é estar lado a lado, né? E nos colocamos à disposição, né? Eu já tive em contato com uma parte da assessoria do prefeito e com o próprio prefeito já alguns meses atrás para falar sobre a associação, mas não tivemos oportunidade ainda de estarmos presentes, mas estamos aguardando, né? Tínhamos uma possibilidade disso acontecer agora há pouco tempo, mas infelizmente o prefeito se acidentou, enfim. Então, nós estamos aguardando esse momento precioso para estarmos junto com o prefeito, para que a gente possa saber um pouquinho mais como irá realmente funcionar esse trabalho da clínica escola no nosso município, né? Porque apesar de nós termos inicialmente militado essa causa e tudo mais, nós sabemos que é algo do legislativo e do executivo, que nós, sociedade civil, só estaremos dando esse apoio, esse suporte, até porque somos as famílias e queremos que isso aconteça, né? A importância da clínica escola hoje para o município é de suma importância, porque nós não temos nenhum atendimento, a não ser o CAPS, que faz um atendimento psicossocial, de atendimento inicial, né, com o acolhimento dessas famílias, mas atendimento terapêutico nós não temos, a não ser a PAI e as associações, né, que hoje são 2 associações de pessoas com autismo em Cabo Frio. Somos nós e a APA Casa Azul, né, que temos tentado devagarinho fazer o nosso trabalho, com trabalho voluntário. E ainda bem que vocês existem. Ainda bem. Sim, e muitas famílias não têm o que procurar, onde procurar, que terapia que fazer, não há dinheiro, muitas vezes, para fazer 2, 3 terapias, eu já falei isso aqui com você da outra vez, então a clínica escola, ela vem assim para somar realmente, de fato, para a qualidade de vida dessas pessoas com autismo. Agora, Tatiane, você teve a oportunidade de conhecer o projeto? Isso. Fale como foi a impressão que você teve e por que entendeu que isso é importante para Cabo Frio. Para todos os municípios, na verdade, né? Isso, esse aí é o trabalho do CREFITO, né? Levar essa importância para todos os prefeitos que a gente vem visitando. Eu tive um convite de uma colega fisioterapeuta, a Fernanda, que falou para mim assim: Tati, você precisa conhecer, você não pode deixar de conhecer esse projeto. E aí fomos nós, eu fui representando o CREFITO, ela foi representando o município de São Pedro da Aldeia, que futuramente a gente vai ter essa escola em São Pedro da Aldeia, já está tudo bem alinhado. E nós fomos conhecer a casa, conhecer a Berenice, conhecer a pessoa que desenvolveu o projeto de lei, que traz essa visão para a pessoa com autismo, né, com vários aspectos, a lei dela, que leva o nome dela, Berenice. Essa escola fica em Itaboraí, é a primeira escola do Brasil, dentro de um molde que, se ela for seguido por cada município, a gente vai ter um avanço, assim, inacreditável dentro da realidade das famílias e do
da pessoa com autista. Como técnica do assunto, né? Você tem uma visão de como funciona a clínica, qual é o que a clínica de fato oferece. Porque não adianta criar a clínica do autismo. O que é isso, afinal? Hoje que estrutura é essa que é oferecida? Ela é uma estrutura com condições apropriadas, metodologias específicas e recursos adaptados. Porque essa palavra inclusão, quando a gente joga para as escolas regulares, ela foge dessa real necessidade do autista. E essa clínica escola, ela pensou desde a cor das paredes, desde os móveis até qual tipo de janela utilizar. Isso é uma inclusão. E aí a criança, ela fica, né, o horário de funcionamento é de 8 às 17 horas, onde a criança ela fica o dia inteiro com aulas, né? Tem professores capacitados, disponibilizado pelo município, tá? De forma totalmente gratuita. E na parte tem alimentação, tem nutricionistas com alimentação voltado para as pessoas que é diferenciada. Inclusive ensinam as mães como fazer esse tipo de comida, tem esse feedback, né? E além disso tudo, tem a equipe multidisciplinar, que a gente inclui aí psicólogos, fono, fisioterapeutas, psicopedagogo, TOs, psiquiatras, e eles têm esse acesso. Então, é uma clínica completa. É onde a família que quando tem essa notícia, né, seu filho é portador das pessoa com autista, né? Quando tem esse diagnóstico, ela fica perdida, né? Então, uma das funções da clínica escola é dar esse suporte. E vale ressaltar uma coisa de uma lei que precisa ser aprovada também nos municípios, que é o teste feito por todos os pediatras, tanto no SUS quanto na rede privada. É um teste muito simples de 26 perguntas, às crianças de 13 a 36 meses. Então, toda criança que chega hoje, na sua primeira consulta lá dentro com a evolução, esses médicos precisam fazer para que eles possam ser direcionados. Isso vale ressaltar. Que é chamado o M7, né? M7. É que, na verdade, é chamado diagnóstico precoce, que mesmo que não se feche ainda um laudo, Isso. Esse primeiro contato dessa intervenção, na verdade, não é diagnóstico, intervenção, né? É importante. É o primeiro passo. Isso. Muitos autistas, eles têm, né? Muitas pessoas com autismo, quando na primeira infância tem alguns sinais, algumas características, elas se confundem muito com outros transtornos ou síndromes, né? Então, há uma necessidade de uma avaliação. Inclusive, esse é um dos papéis da clínica escola, né? Fazer esse primeiro acolhimento para essa avaliação inicial, que geralmente é uma avaliação muito cara, que é uma avaliação ou neuropsicológica ou neuropsicopedagógica, que tem um valor de custo alto por terem testes que não podem ser copiados, são comprados. Então, são testes em média de 800, 1.000, 2.000 reais. Varia aí entre 8 a 10 sessões, né, por avaliação, por pessoa. E aí, esse primeiro contato vai facilitar com que esse diagnóstico, esse prognóstico inicial dessa avaliação, seja levado por um médico, neurologista ou psiquiatra, que vai facilitar esse diagnóstico. Por quê, Iva? Infelizmente, existe muito diagnóstico feito errado. Isso. Né? E a falta da avaliação, ela é papel fundamental para esses diagnósticos serem errados. Eu ouvi de uma mãe, só aproveitando a oportunidade, de que depois de 6 anos, acho que foi 6 anos, o filho dela voltou no médico e o médico mudou o laudo, disse que o menino não era mais autista. A mãe ficou desesperada.
pode isso mudar o diagnóstico? Aí eu expliquei para ela que o que acontece muitas vezes é que a pessoa, naturalmente, pelas intervenções, muda os seus comportamentos, como nós falamos anteriormente, do moderado para o leve ou do severo para o moderado. Que é a busca que se quer, é melhoria contínua. Exatamente. Mas as pessoas acabam achando que saiu do espectro, né? Não. É porque essa intervenção inicial, essa intervenção terapêutica é de suma importância, né? E a criança, que vale ressaltar também que, assim, muitas das vezes ele vai ficar na escola por anos, né? Ou não necessariamente vai para uma escola regular, porque o objetivo principal da escola é suprir essa necessidade, é esse acolhimento, né? E suprir toda a necessidade que a família e a pessoa com autismo tem, a criança com autismo tem. Se houver condições dela ir para uma escola regular, ela vai, mas ela volta em um outro momento do dia para a clínica escola, para dar continuidade a todas as terapias. Que né? bom. Isso é muito interessante. E dentro dessas terapias também tem um leque de possibilidades, é isso? Isso. Aí a gente trabalha, porque aí sim você vai entender o indivíduo, que é a visão, porque a equipe multidisciplinar, ela não vai simplesmente pegar um conjunto de protocolos e jogar para aquilo ali. Não, ela vai olhar indivíduo por indivíduo. E é quando o CREFITO entra. Qual foi o papel, né, do CREFITO nesse sentido? Com essa visita, a gente tem uma real noção do que é essa clínica escola, quais as reais necessidades. A gente desenvolve esse projeto e a cada município que nos é dado a oportunidade de apresentar o CREFITO, né, de apresentar o nosso trabalho, é apresentado também a clínica escola, para sensibilizar esses gestores municipais para abraçar essa causa, né? Usar o termo da militância, né? De levar esse trabalho mais a fundo, porque é muito interessante. Hoje a gente conversando, vendo alguns amigos, você fala, gente, ele tem um espectro. Uhum. Então a gente tem hoje adultos que não foram diagnosticados. E o mais interessante, que é muito importante a gente ressaltar, que eu não sei qual é a porcentagem, mas ela é genética, né? Então, hoje já tem isso comprovado. Então, hoje, você entender que você é um adulto com algum espectro, você pode vir a gerar crianças com espectro. Verdade. Então, você entende que o que a gente está fazendo numa clínica escola não é uma coisa num mundinho fechado. Ela abre um campo gigante, né? Então, a gente não tem um número exato, né? A gente não tem um número exato. Alguns países têm números exatos. O último estudo que teve nos Estados Unidos, a cada 59 crianças, uma tinha um determinado espectro, sabe? Então, infelizmente, a gente não tem no Brasil, a gente teria agora em 2020, porque foi liberado o censo, né? Mas aí tivemos problemas por causa da pandemia, também ficou difícil. Dalina, fale, querida. Mas aí nós vamos ter uma surpresa, uma novidade. Eu preciso fazer uma historinha rapidinha. Claro. A superintendência ela foi criada em 2019. Final de 2019, nós fomos procurados pela doutora Sirlene Zizema, que é procuradora do município, do trabalho do município. E o desejo da doutora Sirlene seria criar esse CAD-PCD, onde hoje eu estou como gestora, membro da gestora. E ela procurou tanto a ADCAF, na época eu já como presidente, e o superintendente, que era o Kleber Veríssimo da época. Naquele momento de criação ou da elaboração do embrião, né, nem dele está ainda já formado, eu não participei porque eu não poderia estar como gestor, porque tem algumas regras, até para que não seja aberto.
Então, foi pensado e foi elaborado um CAD, um cadastro da pessoa com deficiência no município de Cabo Frio. Nós lançamos em março de 2020, foi feito o pré-lançamento do cadastro e teríamos uma agenda toda para 2020, para que em 2021 já tivéssemos esse cadastro e já tivéssemos essa base, esse número. Só que fomos sucumbidos pela pandemia, tudo teve que ficar parado, porque o lançamento foi feito no dia, se eu não me engano, no dia 5 de março, no dia 6 ou no dia 8 veio o primeiro lockdown, veio o fechamento de tudo, então tudo ficou parado. Estamos retomando agora, já estamos num processo de elaboração da real plataforma, que ela vai ficar no site da prefeitura, então nós estamos dando continuidade ao desejo de saber quem somos, onde estamos e quantos somos. Verá. Opa! E a escola, então, a clínica escola do autista, em que pé fica agora essa situação depois da aprovação, Idalina? Então, nossa reunião com a doutora Tatiane e a Raquel, né, que a superintendência foi procurada, foi 25 de maio. A lei foi dia 27, foi aprovada e foi sancionada pelo prefeito. Então, ela foi publicada no dia 8. Eu preciso fazer esse processo para que se entenda quando chegou. E ela chegou para mim essa semana. Uau! Então, ela chegou para a superintendência, nessa semana não minto, na semana passada. Então, nós estamos, o processo de sentar, ler, entender, conhecer o que levou, qual o projeto que levou a sancionar a lei, e aí levar para o conselho. Então, eu tenho todo um protocolo, todo um trâmite que é necessário seguir. Sim. A partir daí, nós vamos chamar as associações, a doutora Tatiana, os responsáveis, para que a gente, da área, para que a gente sente, converse, para começar a elaborar, seja um decreto, seja um regimento interno, a estrutura como um todo da escola, da clínica escola. Não existe, talvez não seja essa palavra, mas não existe um olhar muito cauteloso e cuidadoso para esse projeto, para essa lei. Por quê? Não adianta eu pegar, enfiar embaixo do braço e falar, vamos fazer, pronto, o que a doutora Tatiana falou. Vamos fazer, faz. Diz que tem, mas não tem. Diz que tem, mas não tem. É a velha história, né? Fazer para inglês. Apesar de estarmos num mês de festa junina, esse negócio de diz que tem, mas não tem. Não, esse não é o objetivo da superintendência e tenho certeza que nem é o olhar do conselho, que é o órgão fiscalizador também. Olha a chuva, não, é mentira. Não. Por a gente quer de verdade. Exatamente. Por isso que existe a necessidade de se debruçar sobre a lei, sobre o projeto. Porque é complexo. Porque é complexo, porque requer muita... A estrutura é uma clínica, grande. Ao mesmo tempo é uma escola. Isso. Sim, até porque a gente não sabe, né? Eu estava falando isso com a Idalina e também com a Tati. Quando a gente fala clínica escola, clínica, médicos, terapeutas, escola, educação, né? Professores e tal. Geralmente, quando a gente tem um diagnóstico, aí eu falo enquanto mãe, e aí eu vou puxar um pouco de sardinha para a minha área da assistência, esse primeiro acolhimento, ele tem uma visão da assistência social, né? E então, quando você fala clínica escola, você pensa médicos, professores, e a assistência fica onde? Na verdade, a assistência é o primeiro contato. Por quê? Porque é esse acolhimento com relação aos direitos, né? Qual o direito que tem, se tem algum benefício, se tem alguma ajuda financeira, se eu tenho algum desconto, se tem algum lugar para ser atendido. Então, assim, nós não sabemos a gerência ainda de como que isso se dará, né? Mas, como falei anteriormente, o nosso papel hoje é estar enquanto sociedade, independente de ocuparmos posições aqui, né, enquanto profissionais, de nos colocarmos à disposição, porque somos envolvidos diretamente na causa. Então,
nada sobre nós sem nós, né? Nós estamos aqui justamente para isso, para nos colocar, porque não somos as espertas em nada, apesar de ser meninas poderosas pela Iva Maria. Somos. Mas estamos aqui dispostas, né? A Idalina, enquanto gestão pública, né? Por hoje ser uma pessoa que ocupa uma posição no nome da pessoa com deficiência, e não só do autista, mas da pessoa com deficiência. Eu, enquanto presidente de uma associação e mãe, né, de 2 meninos com autismo, a Tati enquanto profissional da área, da importância que tem, mas enquanto sociedade, porque o que nós desejamos é o que você falou, de que vai, mas não vai, não. Nós queremos que aconteça, mas que aconteça de forma correta. E, inclusive, a gente agradece a Idalina, que está aqui, que também está tomando pé exatamente do assunto, né? Mas que está disposta a falar sobre isso. E como a gente vem sempre, né, no programa falando sobre a causa, trazendo as informações, quando a gente sabe, opa, foi aprovado, vamos falar sobre o assunto. Sim. Porque o que mais interessa também nesse momento, é claro que todo esse passo que vai ser dado aí, toda essa trajetória até a concretização da clínica escola é um processo? É um processo. Precisa ser feito com muita cautela, com muito carinho e ser muito bem feito. Mas a sociedade precisa estar sabendo disso. E o nosso papel aqui é esse, é trazer ao público a discussão. Vamos falar sobre o assunto nas famílias. Sim. Eu vou para o intervalo e volto para a conclusão do nosso programa. Agora 10h55. Estação Notícias. Música e informação na manhã da estação. Essa é a sua sintonia da notícia 10h57. No Estação Notícias. Frente a frente. Frente a frente com elas aqui no nosso programa. E é só o primeiro programa, porque a gente está aqui exatamente para trazer essa informação para a sociedade de que foi aprovada a lei para a Clínica Escola do Autista em Cabo Frio. E que essa é uma bandeira também da Rádio Estação 104, junto com o programa Estação Notícias. É uma bandeira minha, como comunicadora, mas também como terapeuta que sou. E a gente está recebendo a Idalina Araújo, que é presidente da ADCAF, é presidente do Comude, que é superintendente de políticas públicas para pessoas com deficiência em Cabo Frio, a Raquel Simas, que é fundadora e presidente da Associação Mães Coragens, Pais e Amigos de Autistas de Cabo Frio, a doutora Tatiane Cardinot, que é fisioterapeuta, representante do CREFITO 2, Conselho de Fisioterapia e Terapia Ocupacional na região. A nossa ideia nesse programa era exatamente de trazer para a sociedade o assunto para que todos possam também estar imbuídos nesta mesma causa. Falar nisso, as práticas integrativas e complementares em saúde estão dentro da proposta da Clínica Escola do Autista, porque assim, agora eu puxando brasa para minha área, é maravilhoso trabalhar com práticas integrativas em saúde, né? E a naturopatia, e aí as diversas ferramentas que a gente tem, e a gente vê os efeitos que elas proporcionam no ser humano, no indivíduo e em qualquer ser, desde inclusive animais. Muita gente pensa que não, mas tem toda a gente fala de homeopatia, florais, da própria fitoterapia, de barra-jaxes, né, da acupuntura, ou de diversas outras práticas terapêuticas que estão também auxiliando nessa proposta, nessa integração do ser. Faz parte? Nesse modelo, que é o que a gente tenta aproximar ao máximo, esse modelo de clínica escola que está lá em Itaboraí, criado e desenvolvido detalhadamente pela Berenice, essas práticas integrativas, elas ainda não entraram. A gente segue um outro modelo, porque entende que há uma necessidade de muitas coisas, há uma necessidade de concretizar muitos detalhes. Só que entende que o CREFITO, juntamente com essas ideias de criar projetos de leis, ele pode, juntamente com as organizações, né, a diretoria da clínica escola, agregar
as práticas integrativas. Que é outra batalha também que a gente tem. Que é outra batalha, porque a gente Porque, já tem Idalina, a leis gente que tem a Política Nacional de Práticas Integrativas em Saúde, e elas estão aí, as leis estão aí, as propostas estão aí, precisam ser implementadas nos municípios, que seria maravilhoso se cada indivíduo pudesse ir ao posto de saúde e também ser atendido ali por um terapeuta floral, por um acupunturista, por um naturopata, e poder ter acesso a tudo isso, que a gente sabe que sempre existiu e que só quem tem condição de ir a um profissional particular é que se beneficia dessas propostas. Mas também tem PNPIC para isso. Então, por que não unir tudo? O útil ao agradável. E a gente já tem aqui Maricá, que está saindo na frente, né? A gente tem um conselheiro nosso do CREFITO que está atuante nisso, que faz formações. Nossa, que maravilha. Que ele tem um trabalho magnífico e implantou isso em Maricá, sabe? Então, esse também é o trabalho do meu conselho, né? Esse é o trabalho do que a gente representa. A gente pega, bota embaixo do braço as leis e vamos lá, vamos buscar essa oportunidade, essa porta entreaberta para a gente conseguir fazer morada. Que maravilha. Como é que as pessoas podem ter acesso aí a mais informações sobre o CREFITO? A gente está em todas as redes sociais. A gente, lá no Instagram, CREFITO2, vocês vão ter acesso de tudo que a gente vem fazendo, de tudo que a gente vem buscando e galgando para a melhoria dos nossos profissionais, dos fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. E a gente tem no Twitter, a gente tem no Facebook, a gente tem um site completamente informativo, super fácil de acessar. E a gente também tem o meu contato, né? Tem o contato dos nossos representantes, que cada município do estado do Rio tem um representante do CREFITO atuando, né? A gente tem feito, unido força para espalhar isso aí, as boas novas e o trabalho para outros municípios. É um time muito bonito que eu tenho muito orgulho de fazer parte. Quero poder entrevistá-la outras vezes. Adorei te rever. A gente sempre se esbarrava lá no Cereal Gourmet, no cafezinho, né? Estávamos ali tão perto. Isso. E poder falar sobre outras práticas, como a acupuntura, que eu amo e que a gente pode também abordar aqui com muito carinho. Vamos trazer convidados do nosso grupo, da nossa sede. Vamos trazer um pouco. Falar mais aí da fisioterapia e de outras práticas que estão agregadas à fisioterapia, outras áreas, né? Que a gente desconhece. A própria terapia ocupacional e diversas outras. Foi um prazer, adorei conversar contigo e recebê-la aqui nessa manhã de segunda. Tá bom? Eu queria agradecer, principalmente ao CREFITO, por ter me liberado, por ter confiado a mim. Grande abraço aí ao pessoal do CREFITO que entrou em contato comigo. Vitor. Isso aí. Idalina, que bom te ver aqui e participando dessa discussão com a gente, se inteirando de tudo que está acontecendo, colocando à disposição a Superintendência de Políticas Públicas para pessoas com deficiência. E a gente também precisa marcar para falar um pouco sobre todos esses projetos aí que a Superintendência vem procurando abarcar, né? Porque são muitas demandas. São muitas, hoje nós temos a real representatividade da pessoa com deficiência, que sou eu, pessoa com deficiência, o Juninho Ataíde, que todos Nossa, Juninho! conhecem. Grande abraço, Juninho. Hoje estamos eu e ele de frente à superintendência com imenso desafio. Imenso desafio porque eu fui pessoa com deficiência, sou pessoa com deficiência a vida inteira. Fui militante e continuo sendo de coração por muito tempo. E estar na superintendência, num primeiro momento, foi assustador, porque a responsabilidade é muito grande. Eu não estou falando da Idalina, eu estou falando das pessoas com deficiência. Quando aparece uma foto no jornal ou sai uma publicação que aparece a Idalina, não é a Idalina. A Idalina ali, ela representa as pessoas com deficiência. Então, a quem eu represento, a quem vem comigo,
para mim é uma responsabilidade muito grande. Até porque você já era representante dessa categoria, dessa classe, desse grupo de pessoas que eu conheço o seu trabalho como já pertencendo à Associação dos Deficientes de Cabo Frio. Então, como presidente da ADECAF, você já vinha realizando um trabalho. Agora, tem outras ferramentas. Exato. Através da superintendência. Exatamente. Né? Isso te traz às vezes um medo, outras vezes uma força que você não sabe de onde. Mas é isso, é você encarar, é você ir de frente e ver o que você consegue fazer de melhor e com muita responsabilidade. Porque se você não olhar com essa responsabilidade, esse carinho do que você tem para quem o que você tem para fazer para alguém, não só por você, então você não vai conseguir. Se você pensa assim, tem que ser por outros, por nós, por todos, e é assim que tem que ser. E a superintendência é um grande desafio para o meu crescimento, para o nosso crescimento e para o movimento, que foi uma conquista que vale ressaltar. A superintendência foi uma conquista do movimento. A pessoa com deficiência se uniu. Nós tivemos uma grande ajuda, que foi seu Kleber Veríssimo. Ele esteve com a gente todo o tempo. Ele nos acompanhou, ele nos ajudou. E, assim, é uma pessoa de suma importância, porque ele foi muito importante naquele momento. Ele é muito importante para o movimento. Ele nos orientou e nos ajudou muito. Com isso, nós conseguimos a conquista da pessoa da superintendência, porque existia a superintendência dos animais, nada contra, eu amo, eu tenho. Mas nunca se falou de uma superintendência da pessoa com deficiência. Nunca se olhou para a pessoa com deficiência. E carregar a bandeira, ela é muito bonita, né? Ela é sensível, ela sensibiliza. Agora, quando você para e olha aquilo que nós falamos que eu falei para a doutora Tatiana, a prática parar e olhar, espinhoso. Exatamente, parar e olhar, escutar e falar, não, realmente precisa. Essa faz toda a diferença. E Dalina, como é que a superintendência está atendendo? Onde como é que vocês se disponibilizam para quem precisa aí de informação? Hoje nós estamos na Secretaria de Assistência Social, nosso guarda-chuva é a Secretaria de Assistência, estamos funcionando de 9 às 16, de segunda a sexta. Quando eu não estou, tem o Juninho ou a Genise, que é a nossa administrativa. A gente acolhe todas as demandas. A gente hoje está conseguindo ajudar algumas pessoas a ser a ponte para algumas pessoas que não sabem nem o nome, não sabem nem o que significa a palavra curatela. Então, por hoje está mais fácil pela internet, por e-mail, e que eles também não têm nem acesso a e-mail, nós estamos fazendo essa ponte para estar ajudando a que tirem a curatela. Nós atendemos as necessidades, fazemos o primeiro acolhimento de solicitação de cadeira de roda, de solicitação de cartão de estacionamento, que vale lembrar, gente, por favor, aquela vaga da pessoa com deficiência, aquele xadrezinho que está ali, ele não é para você colocar a moto, ele não é para botar carrinho de compra, ele não é para você botar bicicleta. Ele não é. Ele é para abertura, para abrir a porta, para que ela tenha uma amplitude maior, para que a cadeira encoste bem próximo do banco do carro, para que a gente faça a transferência com segurança. Eu, por exemplo, se eu estou de muleta, minha perna não dobra por causa da órtese. Então, eu preciso daquela porta toda aberta. A minha vaga, ou a vaga da pessoa com deficiência, ela não se equipara, ela não é igual à vaga do idoso, a outras vagas, porque eu não vou ter o tamanho correto, a largura correta para eu abrir, para eu entrar. Então, precisa se entender. 1 minuto para você pode ser uma eternidade para mim. São algumas situações tão pequenas e que a gente precisa estar falando, sim, estar voltando a esse assunto, sim. Outra situação que é constrangedora. Você vai no banheiro, você vai, por exemplo, ao shopping, tem o banheiro acessível. O banheiro acessível ali no shopping, por exemplo, ele é exclusivo, ele não é preferencial. Ele é exclusivo para a pessoa com deficiência. Porque da mesma forma que eu não posso ir
no banheiro que seria de todos, que eu não posso ir no banheiro familiar porque não tem a abertura, o tamanho necessário, a outra pessoa vai no banheiro da pessoa com deficiência. Por quê? Se só ali eu posso ir. Nós tivemos mas uma amiga passou por uma situação que nós tínhamos uma entrevista na TV, na época. Ela estava no shopping, ela falou assim, Dalina, eu vou ao banheiro e te encontro. Que a TV era próxima. Tinha uma pessoa no banheiro que não era pessoa com deficiência, que demorou, e aí o constrangimento. A pessoa se molhou porque ela usava fralda, ela tem aquele tempo para ir ao banheiro, meu Deus. E não pôde ir. Então, o que para você é 1 minuto, para o cadeirante é uma eternidade e traz um constrangimento muito maior. É necessário respeito. Exatamente. Aí as outras pessoas precisam estar falando, olha, eu não posso demorar na fila porque eu vou passar por constrangimento. Eu não posso demorar para chegar até um banheiro acessível porque eu vou passar por constrangimento. A gente precisa realmente disso. Se está ali tão grande, exclusivo. Se você entra, olha e você entende o porquê que é exclusivo, porque tem barra, porque ele tem um espaço para você, amplitude para você fazer a rotação da cadeira. Tem uma pia mais baixa. Tem uma pia mais você baixa. Poder lavar as suas mãos. Então, existe a necessidade de estar se expondo. É difícil, é constrangedor, é ruim, mas a gente precisa estar pontuando. Sim, infelizmente. Isso é educar para. Exatamente. Muito obrigada, Edalina. Contatos, por favor. A superintendência também emite a carteirinha do CIPTEA, que é a carteira do autista. Você precisa ir através dos CRAS, o CRAS mais próximo da sua residência, você solicita, quem emite, quem entrega é a superintendência. Lá atrás, a superintendência foi provocada pela APA Casa Azul para estar fazendo a criação dessa carteirinha do CIPTEA. A APA Casa Azul também é uma associação de autista. Então, olha a importância da provocação da superintendência. Ninguém faz nada sozinho. A associação não faria sozinha. Sim. A criação da lei, do decreto, e a superintendência também não faria sozinha. Então, hoje a superintendência está tendo essas ações. Nós estamos fazendo visitas técnicas aos hotéis para ver a acessibilidade, porque é um projeto do turismo junto com a superintendência de estar fazendo uma rota acessível, uma rota junto, mostrando, pontuando quais os hotéis acessíveis. A gente já estava, essa semana eu tenho visita nos restaurantes também, porque a gente também gosta de uma cervejinha, a gente também gosta de um vinho, a gente também gosta de comer. E se não tem o banheiro, sim, se não tem acessibilidade, eu não vou. Então, nós também estamos fazendo. A superintendência participou de todo o processo da trilha sensorial. Eu consegui fazer a trilha toda empurrando a cadeira, sozinha. Que bom. Então, ela é acessível para todos. Então, a superintendência ela está participando. E eu tenho uma frase que eu não sei quem é o autor, que eu já procurei e não achei, mas que eu gosto muito. Muito, muito, muito. E os lugares que eu vou, as pessoas, pelo menos quem já conhece, pede para eu falar. Então, eu vou encerrar minha fala com essa frase que eu gosto muito. Inserir é quando você convida para uma festa. Estou lá na festa, eu estou dentro do contexto. Incluir é quando você me chama para dançar. Ela é ótima. Então vamos dançar. Tá vendo? Ela é cheia de frases. Eu não tenho frase nenhuma. Que maravilha. Obrigada, Edalina. E Raquel, mais uma vez, muito obrigada aí pela construção dessa pauta junto comigo. E como sempre, o programa aberto para a causa, só dizendo que a Associação Mães Coragem, Pais e Amigos dos Autistas de Cabo Frio, está bem à disposição aí dos nossos ouvintes. Como é que faz para entrar em contato? Iva, mais uma vez, agradecer essa oportunidade
Eu acho que o nome da Associação Mais Coragem é conscientização e vai ser sempre. Nós temos aí 7 anos que estamos nessa militância, né? Nessa causa e continuamos conscientizando, né? Então, nossas portas estão abertas. O nosso telefone de contato é o 22 99217 4055. Nós temos o nosso Instagram, onde tem muitas informações sobre o nosso trabalho. Temos algumas lives que podemos realizar no ano de 2020 com muitas informações, principalmente para pessoas que tenham recebido diagnóstico recente de filhos, né? Aonde a informação sobre o que fazer, como fazer, né? De que forma, né? O que procurar. Tem, assim, minuciosamente informações valiosíssimas, né? De todas as áreas que englobam a pessoa com autismo. E o nosso Instagram está lá à disposição, o nosso telefone. A nossa associação fica ali na Rua Índia, número 495, no Jardim Flamboyant. Nesse período de pandemia, nós estamos fazendo atendimentos individualizados, né? Então, nós não estamos lá diariamente com a equipe toda, mas nós temos dias de atendimento. Podem nos ligar para saber o dia que nós estamos lá, para que a gente possa estar recebendo essas pessoas, essas famílias. E uma coisa importante, que eu acho que a gente nunca pode deixar de falar, é que toda família ela vem com uma história. E nem sempre a história da minha família vai ser igual à sua. Sim. Então, nós temos recebido desafios hoje de famílias muito, muito empenhadas. E outras famílias necessitando de empenho. Então, é importante a gente lembrar que hoje o Pietro está com 12 anos, vai fazer 12 anos. Já passei por tudo? Não, eu estou só começando. Uau. Ele está na fase da adolescência, da puberdade, de se descobrir. Eu estou com o Henri de 2 anos e 8 meses fechando o diagnóstico, então eu também estou aprendendo, né? Então, assim, é importante a gente lembrar essas famílias que já passaram por esse processo que eu passei, que outras famílias estão chegando e elas precisam desse acolhimento que eu não tive lá atrás. E hoje a associação está aqui para isso, para fazer o acolhimento dessas famílias, né? E mostrar para elas aquela história sempre que a gente gosta de ressaltar, que existe uma luz no fim do túnel, né? Nunca é o fim, nunca é o fim, né? Sempre tem uma oportunidade, basta a gente querer. E é esse o nosso recado, o nosso convite à sociedade, conheça, né? Quando a gente tem alguém na família com autismo, a gente vive ali, né, na prática, todos os dias, essa realidade. E você pode não ter uma família, mas você pode conviver com uma família. Então, abrace uma família, né? Conheça uma família de uma pessoa com autismo. E, se quiser, venha ser um voluntário da associação, que a gente está à disposição para receber. Muito bem. E até a próxima, falando sobre esse tema aqui na estação, com certeza. Eu quero aproveitar aqui e registrar o falecimento do empresário Pitágoras Teixeira, o dono da massa do Pita, né? Marido da Eliane Ribeiro, minha amiga. E, assim, dizer que a gente estava unida aí em prol de orar para que tudo corresse bem, mas, infelizmente, ele não resistiu às complicações causadas pela Covid. E a gente só tem a dizer aqui que estamos nos solidarizando com as famílias e pedindo a Deus que dê força, porque eu conheço bem de perto o relacionamento, conheci muito bem de perto o relacionamento do Pitágoras e a história de amor dele com a Eliane Ribeiro, como tudo começou e tudo que eles viveram até hoje. E a gente sabe que deve estar sendo um momento muito difícil, Eliane. A gente te ama muito e eu espero que você tenha toda a força necessária do Divino Deus nesse momento. Estação Notícias. Até amanhã aqui, às 9 da manhã, falando amanhã sobre